Oi gente, tudo bom? Meu nome é Carol, eu sou educadora daqui da oficina e hoje eu vou falar um pouquinho sobre as citações literárias que a gente pode encontrar espalhadas pela oficina. O trabalho literário vai fazer parte da criação do Francisco de uma forma muito íntima e aí ele vai permear desde as inscrições dos diários dele, por exemplo, até as inscrições que estão de fato, de forma física, colocadas aqui na oficina. Elas geralmente são colocadas através de painéis de cerâmica. Elas são inscritas enquanto a cerâmica ainda está mole, ainda está maleável, e depois eles são levados ao forno e são montados como os painéis de cerâmica de fato. Essas citações elas são muito diversas e elas variam desde citações autorais, porque o Francisco ele também trabalhava com a produção literária. Ele tem livros que são publicados, então ele vai colocar desde as citações dele mesmo, de suas ideias, até, por exemplo, as citações de grandes filósofos, de escritores clássicos e de escritores contemporâneos. A gente vê muitos escritores que são renomados, mas a gente também pode encontrar muitos escritores, muitos poetas, que eles são desconhecidos, né, ao público, que eles são de fato de interesse do próprio Francisco. Ele tinha um interesse muito forte por poetas austríacos, persas, enfim, e também, para além da poesia, para a mitologia, para escritos mitológicos. Então a gente também consegue encontrar esse tipo de escrito aqui na oficina. Essa citação aqui, O Futuro Tem um Coração Antigo, é do poeta e do escritor contemporâneo Carlo Levi. E ela vai falar um pouco sobre a relação que o Francisco estabelecia entre a cerâmica e o tempo. O Francisco vai dizer que a cerâmica ela entra como barro no fogo e depois da queima ela sai de lá com milhares de anos. Ele também tinha esse desejo de que o museu, de que a arte dele continuasse, se tornasse, né, um patrimônio histórico e que, enfim, pudesse ser apreciada, pudesse ser visitada daqui a muitos e muitos anos. Partidas estão os vasos harmoniosos, os pratos com a face grega, as cabeças douradas dos clássicos, mas o barro e a água continuam a girar nos casebres dos oleiros. De Ernest Jandl. Ernest Jandl ele é um poeta austríaco e o interessante sobre a obra dele é que ela dificilmente é traduzida, porque no processo de tradução é muito fácil o significado se perder. Então essa é uma das únicas obras, um dos únicos poemas dele que de fato é traduzido para o português. E ele vai falar um pouco sobre a olaria, né, sobre o oleiro e sobre a função do oleiro de criar e como isso é um trabalho que ele apesar de ser muito antigo, ele é um trabalho que se estende, nunca se acaba. E aí essa citação está aqui no Templo do Ovo, porque que é um lugar que fala exatamente sobre a criação, sobre a existência. E aí o Francisco vai pegar essa frase e vai trazer para esse local como uma forma de complementar essa obra, exatamente porque para ele o ofício do oleiro, a criação com o barro e com a água, apesar de ancestral, nunca deixa de existir.